Ted e eu também discutimos a importância de encontrar alguém que pudesse ser nosso parceiro e ser seu coadvogado. E que fosse de outra ala, um democrata. Realmente nos tornamos amigos durante Bush versus Gore. Chega a ser um ponto em todo caso como esse, quando nenhum de seus amigos e até mesmo seus filhos e cônjuges querem mais falar com você sobre o caso. E a única pessoa que é tão obcecada quanto é a pessoa do outro lado. Em Bush versus Gore, lembro-me de admirar David, porque ele vinha e quando faziam perguntas, ele respondia: bem, queremos isto, queremos aquilo, e esta é a coisa certa a fazer, e assim por diante. E eu me pegava concordando com ele. Nós falamos do fato de que seria divertido trabalharmos juntos em algo. E aqui estava a maior oportunidade de todas. Bom te ver. Como você está? Obrigado. Bem-vindo. Nós nos juntamos como uma única empresa. Todos, no caso, tiveram o sentimento de que o que era importante era a missão. Fundação Americana pela Igualdade de Direitos. Pessoal, é uma vitória. Adam Hoffer, diretor executivo da AFER, Fundação Americana pela Igualdade de Direitos. Precisávamos de reclamantes, obviamente. 2 casais apaixonados que quisessem se casar. Mas também tínhamos de encontrar pessoas dispostas a compartilhar suas histórias com o mundo. Pessoas que fossem como todo mundo. Que fossem claramente como todo mundo. Essas são 2 coisas diferentes. Passamos por um amplo processo de investigação, assim como se faria com um candidato político. Contratamos investigadores para checar o passado deles, contratamos pesquisadores da oposição que conhecíamos da política para procurar todos os documentos públicos deles. Olhamos fotos, olhamos registros, olhamos impostos, olhamos tudo. Porque queríamos ter certeza de que eles eram escolhas absolutamente seguras para colocarmos no centro das atenções. Berkeley, Califórnia. Oi, Elliot. Estou quase lá. Cadê você? Nos fundos? Bem, então provavelmente eu vou te ver em um segundo. Oi, mãe. Tanner não quer mesmo uma carona? Tem certeza? Porque eu não me importo. Tanner está trabalhando em um buffet. Está ganhando uns $130. Aí eu perguntei, por que posso você entrar não? nisso? E ele disse que não. Não é fácil. Quer um omelete com abacate? Não, que tal umas tortilhas com ovos e um pouco de pimenta? Tá bom. Sandy e eu temos 4 filhos. Cada uma trouxe 2 filhos para o relacionamento. Ela tem Frank e Tom, que têm 2 anos de diferença, e eu tenho Spencer e Elliot, que são gêmeos. Nós criamos nossos filhos juntas. Meus filhos eram um pouco mais velhos, Spencer e Elliot estavam no pré. Quando começamos a morar juntas, eles estavam no pré. Então, nós os levamos para o primeiro dia de escola juntas. Sniper. Bom tiro. Sou tão feliz por ser mãe. Mesmo que nesse momento eles estejam fazendo algo que eu não gosto. Dá muita aflição como eles movem depois que morrem. É. A primeira vez que eu soube da possibilidade do caso foi pela Cris. Nós estávamos interessadas, mas só iríamos em frente se nossos 4 meninos nos apoiassem e se sentissem bem. Nós falamos com eles individualmente. Na verdade, tomamos a decisão que se algum deles dissesse não, não faríamos. Mas ninguém disse não. Eu realmente não penso muito nisso. Que somos uma família gay. Eu só, não sei, parece que é só um detalhe de um todo. É mais sobre o tipo de relação de uma família normal do que, você sabe, outras formas de atividades ativistas. Não temos tempo para isso no momento em nossas vidas. Mas acho que isso vai mudar. Burbank, Califórnia. Você pode dobrar esses. Esses enfeites são pesados. O primeiro Natal do bebê é meu. A decisão de se envolver no caso era algo que queríamos conversar com nossas famílias. Meus pais vieram de Nova Jersey nos visitar. Então, nós os levamos para almoçar e conversar sobre o que isso significaria, até onde poderia ir. Aí minha mãe se esticou do outro lado da mesa e disse... Ela segurou minha mão e disse... Vamos apoiar você 100%. Quero que ele possa se casar com a pessoa que ama, ser feliz, ter todos os direitos que todos nós temos. É simples assim. Minha irmã foi a primeira pessoa com quem falei, porque ela sempre foi uma aliada e minha melhor amiga. Ela disse que eu certamente devia fazer isso, que eu devia ser o reclamante, que eu devia fazer isso com Jeff. Então eu estava falando com a minha mãe, eu estava um pouco nervoso, pois ela é sensível. Ela literalmente carrega água benta na bolsa. Então eu pensei que haveria um desentendimento. E foi engraçado, porque com a minha mãe foi tipo... Ouça, vocês se amam? Sim, eu posso ver que sim.
Então, disse, isso não tem nada a ver com fé ou religião. Isso tem tudo a ver com a sua felicidade. E você ter os direitos que merece. Nós amamos o Paul. Agora estou começando a ficar emotiva. É sério, o amamos, de verdade. Se eu tivesse de escolher alguém para o nosso filho, seria o Paul. Estão prontos? Ok. Bom dia, meu nome é Chad Griffin. Eu estou aqui hoje como presidente do Conselho da Fundação Americana pela Igualdade de Direitos e para apresentar os reclamantes e a equipe legal que vai lutar a favor de um dos casos mais importantes dos direitos civis na história da nossa nação. Este processo é para que os tribunais digam que não importa o quão cegas as pessoas possam ser. A Constituição garante que todos merecem o direito de igualdade que todo ser humano tem. Quando anunciamos o caso, uma das pessoas na coletiva de imprensa se levantou e disse: como podemos confiar em você trabalhando com Ted Olson? Houve uma reação entre os conservadores de que eu era, de alguma forma, um traidor das crenças conservadoras. É realmente uma traição a tudo que o Ted Olson se predispôs a lutar. Não sei o que aconteceu com Ted Olson. Não tenho ideia. Ted Olson costumava ser um de nós. Por que acha que muitos dos seus colegas conservadores ainda se opõem a essa questão? Porque eu não tive a chance de conversar com todos eles ainda. Houve também uma reação paranoica que dizia que Ted Olson era como uma topeira. Ele estava se infiltrando no movimento e ia sabotar o caso. Grupos de direitos dos gays dizem a Ted Olson: obrigado, mas não obrigado. Algumas das organizações que trabalhavam arduamente há anos para alcançar a igualdade para gays e lésbicas tinham suas suspeitas. Eles não confiavam em mim. A maior parte das organizações gays, a maioria dos grupos progressistas, fundamentalmente não concordavam com nossa estratégia. Elas sentiam que era cedo demais, que estava há anos à frente de quando deveria acontecer, que a opinião pública não mudou o suficiente e a composição do Supremo Tribunal de Justiça não apoiaria. Em uma reunião, um dos advogados de um dos grupos montou um dossiê sobre Ted Olson, sobre todas as coisas más e terríveis que ele tinha feito ao longo dos anos e por que não poderíamos confiar nele. E eles disseram que iam levar à imprensa. O que dissemos foi: por favor, vá à imprensa com o dossiê, porque isso só ajuda o nosso caso. E no final da reunião, eles atiraram um memorando em nós. O clima ficou tenso. Certo, me atualize. O que aconteceu lá? Tentaram nos ameaçar dizendo que as pessoas iam ficar chateadas, que você vai causar uma guerra e... Vamos com tudo. E pensar que estamos gastando mais tempo brigando com os líderes de grupos gay do que lutando contra os doidos de direita, que não trabalham e gostam de nos perseguir todos os dias. É difícil de entender. E eu gosto de lembrar a mim mesmo e a todos os outros o porquê isso é tão importante. É pelo jovem adolescente LGBT em Kansas e Louisiana e Arkansas, e em locais em todo esse estado, que se veem como cidadãos de segunda classe e que sofrem discriminação. E muito obrigado a Ted Olson. E eu não acho que ele se dá conta da celebridade que ele será em DuPont Circle e West Hollywood e em Castro. Mas espere ser um boneco inflável um dia. Digo em tom de brincadeira, mas com toda a sinceridade, que ter você e ter trazido David, isso realmente apagou definitivamente o partidarismo de uma questão que é tão pessoal e tão impactante na vida das pessoas. Eu estou muito tocado pelo que acabou de dizer. Além da minha capacidade de expressar isso. Este pode ser, e acho que provavelmente será, o caso mais importante na qual eu trabalhei na minha vida. E a coisa mais importante que já fiz como advogado ou como pessoa. Se esse caso for um sucesso, nós estaremos ajudando milhões de pessoas. Sala de discussão da Fundação Americana pela Igualdade de Direitos. 10 da manhã. Reunião de equipe. O governador republicano Arnold Schwarzenegger e o procurador-geral Jerry Brown são réus no processo judicial, em virtude de sua posição de destaque no governo da Califórnia, mas os dois se opõem à proibição e se recusaram a defender o processo em tribunal. Então, há os intervenientes que são sim pela proposição 8. Esses são indivíduos que basicamente montaram a iniciativa eleitoral que se tornou a proposição 8. Eles são os únicos defendendo o caso. Eles são um grupo muito bem financiado, contrataram um bom escritório de advocacia. O advogado que vocês conhecem, mas eu não, que eles contrataram, é um advogado respeitado e confiável. Ele é um advogado de verdade, sabe? E sua credibilidade está em jogo. E ele não vai querer fazer besteira. A questão fundamental deste caso é se o povo da Califórnia, como a soberania final da Califórnia, tem o direito de definir o casamento, como fizeram na proposição 8.
Ou se essa questão agora vai ser decidida pelos tribunais federais e um juiz federal. O que acha que faria se isso conseguisse chegar até a Suprema Corte dos Estados Unidos? Nós estamos confiantes de que as decisões da Suprema Corte e seus precedentes, em todos os campos constitucionais relevantes que este caso atinge, apontam claramente para a conclusão de que... A conclusão de que o povo da Califórnia tinha tido todo o direito sobre a nossa Constituição Federal de definir o casamento como eles fizeram. Chuck Cooper estava argumentando sua moção para julgar o caso. E o juiz Walker, então, perguntou a ele que mal poderia acontecer se os gays pudessem se casar. E este era um grande problema no caso, porque esse era o argumento. De que esses danos iam realmente acontecer. E houve um silêncio. E não foi de 2 ou 3 segundos, foi uma longa pausa. E Chuck finalmente disse, eu não sei. Eu não sei. E eu me inclinei para o Ted Olson e disse, ele disse que não sabe. E Ted Olson disse, eu sei. E ficamos surpresos, porque ele foi até a raiz de todo o caso. Sala de discussões sobre igualdade matrimonial. Vamos definir categorias do tipo, como vamos chegar à imprensa nacional, como vamos chegar à imprensa gay, e não podemos ter um dia em que cada uma dessas categorias não sejam preenchidas com algo. Então, todo dia, precisamos ser os que vão entregar algo a eles. Alguém vai entregar algo no nosso lugar. Tudo bem. Tudo bem, pessoal. Faltam 6 dias. Uhul. Quase lá. 5 dias para o julgamento. E que comece o jogo. Fico feliz. Que sua mala também não seja pequena. Está pronta? Estou pronta. Ok, muito bom. O New York Times vai chegar às 13h30. Certo. Então, podemos trazê-los para fazer uma entrevista rápida com você. Claro. Proteção igualitária significa a proteção das leis igualitárias. Não estamos fornecendo a proteção das leis igualitárias aos nossos cidadãos gays e lésbicas da Califórnia. Estamos negando-lhes o direito fundamental com base em sua orientação sexual. E isso viola a cláusula de proteção igualitária e a cláusula de progresso legal na nossa Constituição. Eu não recebo muitos e-mails negativos, sabe? Todos pensariam que sim. Mas para cada um que é negativo, eu recebo 15 ou 20 que são positivos. Vou imprimir um que recebi agora. Ela diz, a partir de agora, ou algo assim, vamos te tornar uma lésbica honorária. Eu disse, que ótimo. Agenda de segunda-feira. Hoje, o juiz decidiu que câmeras serão permitidas na sala do tribunal. E haverá uma transmissão do processo disponível ao público com um pequeno atraso. Este é um grande passo para o povo americano e todos os afetados pela Proposição 8. É a chance de ver o sistema judicial funcionar. Era uma questão de grande interesse público. Era um caso que muitas pessoas queriam assistir, mas nem todos poderiam entrar no tribunal. E tínhamos testemunhas que estavam indo testemunhar sobre assuntos muito complicados e sensíveis. Nós achamos que este seria um grande caso a ser transmitido. A oposição resistiu fortemente. Eles ainda estão na audiência? Sim, é inacreditável. Ainda está rolando. É loucura. Uau! Estamos tendo discussões sobre documentos, o que eles vão preparar e o que não vão. E agora está claro que temos direito a um monte de coisas das quais eles nos privaram. Do ponto de vista da apresentação, vocês vão querer olhar para o TED e seguir suas orientações, mas tá tudo bem se você olhar para o juiz e quiser falar com ele. Certo. Então eu quero fazer algumas perguntas sobre o seu relacionamento com a senhora Steer. Há quanto tempo vocês estão juntas? Há 10 anos. Você quer casar com ela? Bem, pedi Sandy em casamento em 2003. Na cidade e condado de São Francisco, houve uma decisão para permitir que casais do mesmo sexo se casassem em 2004. Sandy é o par perfeito para Chris e é maravilhoso. Pouco tempo depois foi invalidado e mais tarde recebemos um documento da cidade e do condado de São Francisco. Conte-me sobre o documento. O que acontece é que recebemos uma carta dizendo: queridas Chris Perry e Sandra Steer, estejam informadas de que vocês já não são casadas legalmente. O casamento que foi realizado em São Francisco é inválido. Se quiserem suas taxas de entrada no processo devolvidas, isso será feito por cheque ou podem enviá-las para caridade ou alguma coisa nesse sentido. Mais ou menos isso, só uma carta padrão. Vocês pensaram que estavam casadas, mas não estão. O que isso quer dizer a todos que convidamos a celebrar o amor que temos uma pela outra? Eu me senti mal por fazê-los se sentirem mal por nós. Foi um círculo estranho de culpa e vergonha. Imagine receber isso pelo correio. Como uma pessoa heterossexual casada, isso é inimaginável. E na medida em que estamos tentando convencer as pessoas heterossexuais casadas do erro que há nisso, isso é uma coisa muito forte.
Meu marido Jason e eu nos casamos antes da proposição 8, em outubro. Na verdade, o primeiro aniversário de nossa filha. Somos casados, mas eu sabia que quando a proposição 8 fosse aprovada, meu casamento teria um asterisco. Este é meu 5º ano como advogado, mas eu nunca estive no tribunal. Este é meu primeiro julgamento. Começando grande. Artigos sobre parentalidade. O senhor escreveu artigos ou cartas ou qualquer coisa assim que envolveu pessoas potenciais eleitores para apoiar a campanha na proposição 8? Sim. Certo, é aqui que começa a loucura. Ela diz, queridos amigos, em novembro, os eleitores de São Francisco vão votar em uma cédula de legalização da prostituição. Isso foi apresentado pelo governo de São Francisco, que está sob domínio dos homossexuais. Eles não perdem tempo e, obviamente... Bill Tam foi um dos defensores da proposição 8. Então, Bill Tam também era um réu no caso. Fizemos algumas descobertas sobre Bill Tam. Identificamos que ele tinha escrito algumas coisas que mostravam animosidade por trás da campanha. E quando começamos a desenvolver essa linha de investigação, Bill Tam decidiu que não queria mais fazer parte do caso. Então ele está tentando se retirar como partido deste caso? Sim. Ele só quer sair agora, mas ainda podemos chamá-lo como testemunha. Então vamos nos certificar de fazermos isso. Certo, então Tam está tentando sair do caso para explicitamente evitar produzir documentos. Ele não quer produzir documentos. Eles sabem que este é o material que compromete, então estão tentando evitar o Tam. Tam está em fuga. Bom, eu acho que na hora que todo mundo acabar... As histórias estão lá. E David vai fazer a maior parte das interrogações. Ele fará as interrogações, com certeza. Ele é muito bom nisso. Ele é ótimo nisso. É quase um espetáculo para se ver. David Boies, sala 2820. 3 dias para o julgamento. É, de certa forma, diferente de uma investigação direta. Você ainda está tendo uma conversa. A diferença é que, em vez de ter um advogado que está do seu lado, que está tentando fazer perguntas de uma forma que vai te ajudar, ele vai tentar fazer perguntas de uma forma que vai lesar. A Califórnia lhes permite ter a chamada união estável, correto? Sim. E você e o Sr. Zarillo não têm isso, certo? Correto, isso. Não acha que isso seria um passo no sentido de validar seu relacionamento? Na verdade, eu acho que é o contrário. Isso está validando o fato de que somos separados e desiguais. E sempre que você está lidando com os direitos civis das pessoas, e o direito de se casar, para mim, é um direito civil, você diz que há algo faltando a partir daí. Você criou uma segunda classe de cidadão. E você se sente assim. Então, ao aceitar uma união estável, teremos também de aceitar sermos cidadãos de segunda classe. E isso seria inaceitável para nós. Essa é a resposta perfeita. Isso realmente é uma grande resposta. Eu gostaria de te mostrar... Sarah Pipmeyer, advogada. Uma coisa que tirei da sua página do Facebook. E nessa página, você aponta estar casada com Chris Perry, certo? Sim. E você usa um anel de casamento? Uso. Então, você alegou em público, ou pelo menos em alguns momentos, ser casada? Sim. Está ciente, creio que testemunhou, que na Califórnia, parceiros registrados têm grande parte dos direitos leais e benefícios que um casal casado teria aqui. Sim, estou ciente. Então, você já fez a demonstração pública de compromisso? Pode alegar ser casada perante a sociedade e tem os mesmos direitos legais e benefícios como se estivesse casada na Califórnia, correto? Sim. Ok. E testemunhou na investigação direta que vê esta ação judicial como uma questão de direitos civis? Correto. E eu acredito que você se comparou aos casais que lutaram pelo casamento interracial tão nobremente no final dos anos 60. Os que lutaram pelo casamento interracial, certo? Então sabia que este poderia ser um julgamento de grande visibilidade? Sim. E que haveria cobertura da mídia? Eu sabia que tinha possibilidade. Eu gostaria de voltar à sua página do Facebook. Lá tem uma pequena seção que diz... sobre mim. Está vendo? Sim. Isso é algo que você escreveu? Sim. E sua descrição para si mesma foi... mãe de meia-idade com delírios de grandeza? Sim. Ok. Não tenho mais perguntas. Sinto muito. Isso é uma maldade. Caramba. Eu sinto muito. Me desculpe. Me desculpe. É que quando você falou dessa coisa de direitos civis, eu tive que usar isso. Essas são as impressões das evidências. Esta é sem os acréscimos. E essa é uma cópia? Sim, uma compilação. E todos são frente e verso. Minha nossa. Vocês fizeram um trabalho grandioso. E agora estamos diante das evidências do outro lado. Do outro lado. Eles têm mais. Eles disseram que tinham milhares de documentos. Temos 1.400 hoje e estamos esperando mais ao longo da semana. Você olhou meu artigo? Chama-se... Tem essa linda imagem de um bebê e 21 razões pelas quais o gênero importa. A patologia da desorientação sexual? Sim, foi o nome que deram. A patologia da desorientação sexual encoraja a exploração sexual e psicológica das crianças. A triste verdade é, abuso homossexual de crianças é proporcionalmente maior do que o abuso heterossexual das crianças. Olha, é ainda muito melhor colorido. Veja só esse lindo bebê.
Nossa, é tão fofo. É até difícil dizer que é de verdade. Eu sei. Minha nossa. Eu sei. Ele realmente enviou este material? Sim, este é Espera. o... Você sabe, Olha. Deixa, A vamos falar do sociedade outro artigo. aceita uma patologia da desorientação sexual porque a homossexualidade é um risco. Este é o tipo de documento. Você pode estar sofrendo da patologia de desorientação sexual. O caso moral e constitucional pelo direito do casamento Agora gay. que o presidente do Instituto Keito... Ted vai querer ouvir Eu isso. só estava dizendo que, sabe, foi uma surpresa ter seu apoio para o casamento gay. E todos sabemos que Cheney apoia. Mas depois que o presidente da Keito apoiou, acho que todos nós estamos repensando nosso apoio pelo casamento gay. Nós Devemos estamos estar achando errados. que... estamos achando que podemos estar do lado errado. Bom, você tem até segunda-feira para decidir. Quero ter certeza de cobrir as maneiras pelas quais você acha que é vítima de discriminação por ser lésbica. Eu sofro de discriminação no que eu descreveria como formas diárias sutis de discriminação, mas que ainda causam um grande desgaste emocional. Saber que você é minoria, que as pessoas não gostam de quem você é, por mais difícil que seja, é provavelmente a única coisa que me faz uma pessoa mais forte do que as outras pessoas. Isso também enfraquece você de alguma forma ou tornou sua vida menos gratificante ou feliz? Acho que sim, porque eu não posso imaginar como alguém que se sente excluído possa se sentir feliz com isso. A parte triste, eu sinto como se eu aceito isso porque prefiro ser quem eu sou hoje do que alguém que nunca se sentiu desafiado, nunca teve que descobrir quem realmente é, e eu sei quem eu sou. Alguém já te deu alguma explicação que faça sentido para você sobre por que você não pode se casar? Não, ninguém me deu. É que é muito perturbador para as outras pessoas. Acho que o problema nunca foi comigo. Eu não tenho mais perguntas. Incrível. Ótimo trabalho. Como você está? Esgotada? Intenso. Muito. É por isso que eu não segui o esboço completamente. Isso foi muito intenso. Nos dias que antecederam o julgamento, a questão das câmeras na sala de tribunal foi para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. O tribunal tomou o lado dos defensores da Proposição 8 e impediu a transmissão do julgamento. Estamos aliviados por finalmente termos uma pausa neste caso. Em muitos aspectos, a defesa da Proposição 8 e a vontade dos eleitores foi posta em desvantagem muitas vezes. Esta intervenção pelo Supremo Tribunal Federal para que o caso não seja televisionado realmente melhora a nossa capacidade de obter um julgamento justo e imparcial. Noite anterior ao julgamento. Vamos fazer um PDF disso para eu pôr na frente daquele documento. Há advogados por toda parte, olhando para todos os ângulos possíveis de como fazer isso. Eu amo interrogatórios, mas toda vez que se está interrogando alguém, se a pessoa está tentando dar provas contra você, ok? E você pode cortá-los em muita coisa, mas eles ainda vão tentar alguma coisa. O máximo de informação vai beneficiar a eles. Minha única discordância nisso é que eles vão... Isso não é uma disputa de evidências. Aqui está a evidência, certo? E aqui mais evidências. E esses somos nós e esses são eles. Não quero deixar isso crescer. Mais alguém? Muito bem. Ai, é muita emoção. Uhul. Vai dar tudo certo. No primeiro dia de julgamento, nós apenas ficamos deitadas no escuro, de mãos dadas, pensando, oh, não, não, não. Eu acho que para Sandy e eu, o medo era em torno do que poderia acontecer a nós, como mulheres e mães e
patroas. E eu só me lembro de me sentir atacada e muito ansiosa. Eu senti um nó no estômago a manhã inteira. 11 de janeiro de 2010. Todos merecem a liberdade de se casar. Philip Burton, Tribunal Federal. Casamento é direito civil básico. Estado da Califórnia. Eu me lembro de ir para a cama aquela noite e eu não tinha muito sono. Porque me disseram na noite anterior que queriam fazer uma declaração à imprensa e eles queriam que eu fizesse, porque eu seria o primeiro a depor. Muito bem. Ou se você quer praticar seu discurso Claro. com a gente? Ok, Ou comigo? Vamos para outra sala e... ok. Então você sobe no púlpito e... Bom dia. Obrigado a todos por estarem aqui. Meu nome é Jeff Zarillo, esse é Paul, Chris, Sandy, e somos americanos que simplesmente querem se casar, assim como todos os outros. Seu tom está certo, a velocidade está certa. Então é só sair e tomar um ar. Fique tranquilo e depois basta sair e dizer isso. É que é tão Eu emocionante. sei. E quer saber? Está muito bem. Está tudo bem. Vai dar tudo certo. Hoje sua voz será ouvida. Obrigado. Basta lembrar que hoje à noite nós vamos beber. Descarreguei. Está pronto? Bom. Sorria, relaxe. Muito bem. Bom dia e obrigado a todos por estarem aqui. Meu nome é Jeff Zarillo, esse é Paul, Chris, Sandy. E somos americanos que simplesmente querem se casar, assim como todos os outros. Acreditamos na nossa Constituição e que os tribunais vão seguir a igualdade, como fizeram tantas vezes no passado. Obrigado. É um dia de muita emoção para vocês? Desculpe, sem perguntas. Aquele momento quebrou o gelo. Foi a primeira vez que estávamos na frente da mídia. Foi a primeira vez que tivemos que nos organizar para o que estava para acontecer. Tivemos que assumir o posto hoje. Eu nunca estive tão nervoso na minha vida quanto naquele dia. Mesmo que estivéssemos prontos, havia o peso de eu não posso vacilar. Eu tenho que me representar e representar meu relacionamento. Eu tenho que representar tantas pessoas que estão lutando. Paul, por favor, não vacile. Casamento é igual a um homem mais uma mulher. Nos últimos meses, passei muito tempo com esses reclamantes. Seu amor é verdadeiro, suas famílias são fortes. E ouvir suas histórias é saber que eles merecem igualdade plena e que suas famílias merecem pleno reconhecimento. E agora, graças a Deus, agora é o momento para que o mundo conheça Chris e Sandra, e Paul e Jeff. E eu mal posso esperar para a América conhecer esses reclamantes. Nossa, eles fecharam as ruas. Nossa, veja quanta gente. Não podemos esperar mais um jovem nascer neste mundo, nascer neste país e ter de ouvir que sua cidade os considera como cidadãos de segunda classe. Não podemos esperar que mais um desses jovens ouçam essas palavras e tirem sua própria vida, ou que ela seja tragicamente tirada deles. Nós caminhamos para o Tribunal Federal e no hall de entrada, perto do elevador, tinha um cartaz que dizia Perry vs. Schwarzenegger. E eu nunca tinha visto meu nome listado como único nome em qualquer coisa. Senti mais peso sobre meus ombros. Ok, estavam falando de mim. De mim. E agora, sabe, eu realmente tinha que fazer aquilo. O tribunal abriu e tomamos nossos lugares. E lembro de me sentar naqueles bancos duros pela primeira vez. E me lembro da minha perna tremendo tanto que Jeff colocou a mão nela e disse: você precisa relaxar e se acalmar. Você se senta lá apenas absorvendo tudo. Você olha pro relógio e eu juro que podia ouvir o ponteiro. Tic. Depois que o juiz Jeff Walker entrou na sala de tribunal, daria para ouvir um alfinete cair. O juiz Walker se sentou e... Sr. Olson, chame sua primeira testemunha. E David se levantou e disse: os reclamantes chamam Jeffrey Zarillo. Eu disse a ele, depois de apenas umas perguntas preliminares, por que você quer se casar?
A palavra casamento tem um significado especial. É por isso que estamos aqui hoje. Eu quero poder compartilhar a alegria e felicidade que meus pais sentiram, que meu irmão sentiu, meus amigos, meus colegas, meus vizinhos, de ter a oportunidade de me casar. Ele é o amor da minha vida. Eu amo mais do que provavelmente a mim mesmo. Eu faria qualquer coisa por ele. Eu colocaria as necessidades dele acima das minhas. Eu tive uma reação que era audível. E isso não acontece comigo. Mas eu fiquei tão ofegante porque a emoção veio tão fortemente. Lembro das pessoas me olhando, foi quando ele disse: eu o amo mais que a mim mesmo. E eu fiquei ofegante porque pensei: é isso que eu sinto por você. Ele me ajudou a viver a minha verdade. E eu queria ter certeza de que eu era capaz de articular isso com as pessoas naquele tribunal e acima de tudo, para o juízo. E quando David disse: eu não tenho mais perguntas, então pensei: ok, ele ainda vai ser interrogado, então vamos ver como vai ser isso. E eles não interrogaram Jeff. Jeff foi saindo de sua posição e eu fui chamado. Obviamente, passaríamos um pelo outro. E eu o beijei. Porque isso é o que nós fazemos, nós somos um casal. Ele tinha acabado de passar por aquilo e não foi insolente, não era para dizer nada além de que nós nos amamos e apoiamos um ao outro. Foi isso. Acho que algum blogueiro depois disse que foi um beijo insolente em um tribunal e não foi nada daquilo. E eu só ficava pensando, será que ele vai ser interrogado? E ele foi. Fiquei tão nervoso que eu não sentia meu rosto, porque eu pensava que eu já tinha passado pela parte onde eu podia estragar tudo. Mas ainda não tinha, não. Porque eu não sabia o que eles usariam contra mim. Mãe, adivinha o que eu aprendi na escola hoje? O que, querida? Aprendi como um príncipe se casou com um príncipe e eu posso me casar com uma princesa. Acha que não pode acontecer? Já aconteceu. Em meu depoimento, falei sobre o sim pela proposição 8 e como ela me afetou e as pessoas ao meu redor. Eu fui extremamente gentil, respondi a todas as perguntas, eu fui muito respeitoso com a situação e eu acho que o conselho da oposição achou que podia me quebrar com aquilo. Realmente acho que pensaram, esse cara é mais suave do que os outros. Vamos fazê-lo dizer algo realmente estúpido. E lembro de uma pergunta onde apenas parei e respondi de volta algo como: não foi isso que eu disse. E eu acho que, a partir dali, eu comecei a contra-atacar. Proteger as crianças é uma grande parte da campanha deles. E quando eu penso na proteção das crianças, elas devem ser protegidas de pessoas que cometeriam um crime contra elas. Pessoas que poderiam levá-las ao vício. Um pedófilo ou alguma pessoa de quem você precisa protegê-las. Eu me casar com Jeff não vai prejudicar nenhuma criança. Isso é tão condenável, é tão irritante, porque eu adoro crianças. Se você colocar minhas sobrinhas para testemunhar agora, diriam que eu sou o tio legal. Meu estado deveria me proteger. Ele não deveria me discriminar. E eu me lembro do Ted e do David olhando para mim e balançando a cabeça. O David tinha uma caneta na mão e ele dizia isso, 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 isso. Eu não acho que há alguém com sentimento que naturalmente não pensaria por que razão poderíamos privá-lo disso. O que estamos fazendo como sociedade quando dizemos não, você não pode se casar com a pessoa que ama. Estar no banco das testemunhas te torna vulnerável. Você é a única voz na sala. Estão lhe fazendo perguntas que você não pode prever e, no nosso caso, perguntou informações muito pessoais de nossas vidas. Senti uma imensa gratidão por Ted ser nosso advogado e que ele era a pessoa que estava me fazendo as perguntas. Como você se sente sendo uma reclamante do caso que está tentando mudar a Constituição? Acho que de imediato existem ganhos pessoais muito reais e muito desejáveis que eu experimentaria e, é claro, minha família. Mas em um nível diferente, como mãe, você está sempre pensando na outra geração, na próxima geração, porque, bem, para nós, eles estão dentro de nossa casa. Então, realmente penso nessa geração e na possibilidade de ter netos algum dia. E os quero vivendo em um mundo onde cresçam e se apaixonem por quem quiserem, está tudo bem. Porque serão honrados e poderão ser fiéis a si mesmos e ser aceitos pela sociedade e protegidos por seu governo. E como alguém que é de um desses pequenos grupos conservadores do país, onde não há necessariamente muita diferença entre os tipos de pessoas que estão lá, ter essas proteções legais é tudo. É importante para essas crianças que não têm acesso fácil aos diferentes tipos de pessoas para, ao menos, a opção de ser fiel a si mesmo ser algo que eles possam ter também. E é isso que eu espero. Espero por algo para a Cris e eu, mas somos mulheres crescidas. Estamos em uma nova fase das nossas vidas agora. Por isso, nos beneficiaríamos muito com isso. Mas as outras pessoas, ao longo do tempo, se beneficiariam de uma tão profunda.
Se os tribunais dos Estados Unidos, em última instância, decidirem que você e outra pessoa que procurarem se casar com alguém do mesmo sexo poderiam, de fato, ter o direito constitucional de se casar, você acha que isso teria o efeito sobre outros atos de discriminação contra você? Eu pessoalmente acredito, como lésbica, que se eu tivesse crescido em um mundo onde a decisão mais importante que eu fosse fazer como adulta fosse tratada da mesma forma que a decisão de todo mundo, eu não teria sido tratada do jeito que fui quando criança ou como adulta. Então, se a Proposição 8 fosse desfeita e crianças como eu que crescem em Bakersfield nesse momento nunca saberiam como me sentir, então suponho que a vida delas estaria um patamar acima e elas viveriam com maior senso de si mesmas, que melhoraria a qualidade de suas vidas inteiras. Foi poderoso, eu acho, ligar os pontos, sabe, espontaneamente no interrogatório, de uma forma que eu nunca tinha feito, e perceber que estive vivendo sob esse manto, sabe, de ódio. Por todos os lados, eu vejo as pessoas dizerem coisas difíceis do tipo: você não pode ter isso, você se sente desprotegida, como se seus filhos não fossem como os das outras pessoas, não sente que seu relacionamento é como os outros e você tem que sair todos os dias em todos os lugares que vai, boa sorte, porque nunca é divertido. E aí percebo, nossa, não tem nada a ver comigo não ser forte o suficiente. Isso é o que toda a comunidade de gays e lésbicas está lidando e, francamente, qualquer grupo minoritário lida. E foi meio que um momento de esclarecimento para mim sentir que não é só comigo, mas também é comigo. Na verdade, era eu. Eu fiz um trabalho muito bom de apenas enfrentar, como se fosse a melhor no mundo nisso. É um apelo tão difícil, sabe? Outras pessoas têm um apelo chamado felicidade, ou satisfação, ou, você sabe, orgulho. Obrigado, meritíssimo. Não tenho mais perguntas. Foi muito emocionante. É muito emocionante subir ali, é emocionante terminar isso e se sentar e ver sua família e tudo mais. E para nós, ver as crianças lá e eles estavam chorando. No fim do dia, estávamos esgotadas por nossos testemunhos e de ouvirmos uma a outra. Ai, meu Deus! Vai dar certo! De volta ao escritório, tivemos especialistas sendo preparados e trabalhando para descobrir exatamente o que iríamos apresentar ao tribunal no dia seguinte. E tivemos os melhores peritos nessas questões em todo o mundo. Permitir casamentos do mesmo sexo não teve nenhum efeito sobre a instituição do casamento. E não há evidência de qualquer efeito sobre os casais heterossexuais e seus filhos. O casamento durou porque está diferente. Eu acho que tem sido fundamental para a continuação da existência e vitalidade da instituição. Deixe-me perguntar, existe qualquer outro grupo de pessoas que precise lutar mais por direitos civis fundamentais do que gays e lésbicas, em termos de lei? No ambiente político contemporâneo, eu não consigo pensar em qualquer grupo que enfrentou o nível, a frequência e a amplitude da luta pelos direitos básicos. Não estamos nem perto de ter o regime de antidiscriminação de gays e lésbicas que compare ao que foi feito para as mulheres, ou os afro-americanos, ou as proteções da lei de direitos civis. As crianças criadas por pais gays e lésbicas são tão propensas a serem bem ajustadas quanto aquelas criadas por pais heterossexuais. Sem mais perguntas. Alô? Oi, é o Ethan. Oi. Ótimas notícias. É o Tem? É. Tem não está mais em fuga? Realmente podemos virar o jogo contra nossos adversários nesse litígio. Peço, por favor, que o senhor vá até a segunda página, pois vamos ver o artigo de... William Tem foi a última pessoa que Chuck Cooper e os proponentes queriam ter para depor. Nós o colocamos como testemunha para mostrar que pelo menos parte da campanha em apoio à Proposição 8 foi motivada por má vontade e animosidade discriminatória. Aí diz, como a maioria dos homossexuais homens vivem um estilo de vida indulgente, eles sofrem de AIDS e outras doenças graves e muitos deles morrem. Portanto, existe uma necessidade de atrair sangue novo ao grupo dos homossexuais. Então, atrair os jovens para se tornarem homossexuais tornou-se um importante método para manter a população. Se o casamento homossexual for legalizado atraindo crianças, será muito mais fácil do que é atualmente. Você acredita que o que está declarando aí é preciso e verdadeiro? Sim. David perguntou ao Dr. Tem sobre alguns desses materiais mais inflamatórios que estavam circulando e David Boies disse, você acredita nessas coisas? Acha que essas coisas são verdadeiras? E ele disse que sim, e David disse, como você sabe que elas são verdadeiras? E ele disse, tá na internet. Casa da Chris e da Sandy.
4 horas e 29 minutos. Suas lésbicas nojentas. Casamento é somente entre um homem e uma mulher. Deus configurou dessa forma e é a maneira que vai ser. Começamos a receber telefonemas em todos os horários. Era um fluxo constante de ódio que veio através do telefone. Eu acho que é realmente nojento vocês estarem criando crianças. E podem dizer às bichas que estão no caso com vocês que espero que elas morram de AIDS. Eles se tornaram alvo de uma avalanche de ódio. Eles estavam agora diante do que muitas pessoas mais temiam. Vocês deviam se envergonhar! Vocês deviam se envergonhar! Vocês deviam se envergonhar! Vocês são abominação! Vocês podem se casar um dia, mas Deus nunca lhes dará um matrimônio santo! Vocês deviam se envergonhar! Nós levamos isso muito a sério, porque nunca subestimamos o quão odiosa seria a reação de certas pessoas. Jesus é o juiz final. Resista à tirania judicial. Sim pela proposição 8. E os réus tinham identificado 6 testemunhas, os peritos, que esperavam chamar no julgamento. Você jura dizer a verdade e apenas a verdade? Eu juro. Você pode me dar seu nome? Catherine Kay Young. David Boies tomou vários desses testemunhos e realmente devastou aquelas testemunhas em depoimentos gravados em vídeo para que eles se afastassem do julgamento. Você acredita que as crianças são favorecidas pelo aumento da durabilidade da relação do casal que os cria? Sim. Certo. E você acredita que permitir que os casais homossexuais casem aumentará a durabilidade das relações desses casais gays, correto? Certo. Eu diria que sim. Certo. E aumentando a durabilidade desses relacionamentos, isso será benéfico para as crianças que eles estão criando, correto? Nesse sentido, sim. Todas as testemunhas, efetivamente, se dissipavam, com exceção de David Blankenhorn. Ele não tem nenhuma experiência própria, mas leu bastante sobre o assunto. Então, eles vão tentar despejar uma centena de argumentos a partir de campos em que ele não é especialista. E é assim que vão provar o caso, porque ele é tudo o que sobrou. Eles literalmente o sustentam como especialista em todas as áreas. Cooper se referiu a ele umas 6 ou 8 vezes. Ele não tem nenhuma... Apenas me diga algumas coisas. Eu gostaria de saber algumas coisas. Ele não é médico, ele não tem PhD, ele tem mestrado. A tese de seu mestrado foi sobre marcenaria da Grã-Bretanha vitoriana. Agora temos um perfil adequado. Quem vai se divertir com isso? Meu nome é David Blankenhorn. Sou presidente do Instituto de Valores Americanos na cidade de Nova York. Eu escrevi um livro chamado O Futuro do Casamento, onde eu olhei para a história e propósito do casamento como uma instituição social. E eu disse em meu testemunho que, sem dúvida, o principal objetivo da instituição foi de estabelecer linhas de paternidade. Se não fôssemos uma espécie que se reproduz sexualmente, se o bebê viesse da cegonha, sabe, em um cesto, não teríamos essa coisa chamada casamento. A experiência de assistir David Boies interrogar a principal testemunha do outro lado foi como mágica. Antes de conseguir fazer uma testemunha admitir a verdade, às vezes você tem que fazer a testemunha entender qual é a verdade. Foi como assistir a um trem vir em sua direção. As pessoas pensam que isso acontece o tempo todo, porque veem isso acontecer na televisão, que costumávamos chamar de movimento Perry Mason. Quando a testemunha é quebrada e confessa. Bem, isso não acontece, mas isso meio que acontece quando David está lá. Estou certo de que se me perguntassem todas essas perguntas novamente hoje, eu as responderia da mesma forma. David apenas o levou por esse caminho e no final de tudo, Blankenhorn estava dizendo: nós seríamos nesse país mais americanos no dia em que gays e lésbicas forem autorizados a se casar. E ele disse que as crianças em uma família gay estariam melhor se os seus pais fossem autorizados a se casar. Então Blankenhorn acabou dando um testemunho que era melhor para nós do que qualquer coisa que poderíamos pedir. Argumentos finais. Todos nós temos o direito de nos casar. Hoje é nosso 2º aniversário de casamento. Para seus argumentos finais, Ted Olson fez uma contestação e foram os melhores 30 minutos de declaração que eu já ouvi. Ele compilou todo o caso. Foi perfeito. É como se tivesse sido escrito com antecedência. Mas não foi e, obviamente, não poderia ter sido porque o que ele fez foi responder ao que o outro lado acabara de argumentar. Argumento de contestação. O argumento do Sr. Cooper
É essencialmente o mesmo argumento que foi apresentado no caso do casamento interracial. E estamos aqui hoje pensando como isso pode ter acontecido. Em 1967, isso foi apenas há 40 anos. Nós teríamos punido como crime no estado da Virgínia a mãe e o pai do presidente se tivessem tentado viajar para lá e se casar. Eu acredito, meritíssimo, que há uma onda política acontecendo. Acho que os olhos das pessoas estão sendo abertos. As pessoas estão se tornando mais compreensivas e tolerantes. As pesquisas nos dizem isso. Mas isso não justifica que um juiz em um tribunal diga: eu preciso das pesquisas para ver os números. Eu preciso de alguém para sair e checar a temperatura do público americano antes que eu possa quebrar essa barreira e quebrar essa discriminação. Algum juiz vai ter que decidir o que nós lhe pedimos para decidir. E nunca haverá um caso ou uma apresentação mais detalhada das evidências. E apresentar no final do dia: eu não sei, e eu não tenho nenhuma evidência. Com todo o devido respeito, Sr. Cooper, não dá para engolir. Não dá para engolir quando se está tirando os direitos constitucionais, direitos humanos básicos e decência humana de um grande grupo de indivíduos. Isso não é aceitável. Não é aceitável sob nossa Constituição. E o Sr. Blankenhorn está absolutamente certo. O dia em que acabarmos com isso, vamos ser mais americanos. Agora tivemos as alegações finais. O juiz vai considerar as evidências e proferir uma decisão. O lado que perder poderá interpor recurso para a Corte de Apelações do 9º Circuito e, dependendo do que esse tribunal fizer, o próximo passo será, se uma das partes decidir recorrer, será pela Suprema Corte. Há muitas variáveis na programação em potencial para tentar prever um cronograma. 7 meses após o julgamento, Los Angeles, Califórnia. Então, ao meu entender, eles vão anunciar hoje que a decisão vai sair amanhã à tarde. Tudo bem, obrigado, tchau. Precisamos estar prontos para qualquer resultado. Podemos ganhar ou perder. Nos disseram para deixar uma mala preparada. Foi um turbilhão. E só pensamos, estamos esperando por uma grande decisão. Lá vamos nós. 4 de agosto de 2010. Oi, David. Que saudade. Verdade, como vai você? tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Matando a saudade. Quanto tempo? Parece como nos velhos tempos. Como vai? Eu estou acostumado a, no Supremo Tribunal Federal, discutir um caso e depois são 5 meses, 6 meses, 7 meses antes que haja uma decisão. Estou acostumado com isso, mas este é diferente, porque envolve você e você. É um pouco intenso. Nós estamos roendo as unhas, com certeza. Lá está ele. E aí? Tudo ótimo. Então, quão longo acha que vai ser? Quantas páginas? Meu palpite é que terá mais de 50 páginas. Nossa. Mas, de certa forma, o mais importante para nós, no processo geral, são as conclusões. Eu pensei que fosse pizza. Eles disseram que tinha pizza. Se tem pizza, eu não vi. Bem, o que é isso? Ah, tacos. O caso está indo bem, sim. Eu acho que nós podemos contar com uma solução favorável para nossa parte, sim. Que pratão. Os advogados se reuniram em uma sala e nós estávamos em outra sala. Eu não estou acostumada com isso. Isso é completamente diferente de qualquer outro dia em toda a minha vida. Entramos no elevador com o Chad ontem à noite e ele disse: amanhã, quando acordarmos, nossas vidas mudarão para sempre. De um jeito ou de outro. Recebemos um maço de papel enorme que tinha 137 páginas e tivemos que tentar descobrir imediatamente o que foi decidido. Nos deram 1 hora mais ou menos para ler e avaliar a decisão, antes que fosse posto à disposição do público em geral. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Posso falar com vocês 4? Eu me lembro do meu coração explodindo. Nós entramos na sala e a equipe jurídica já estava lá e eles fecharam a porta. Dá pra ouvir alguma coisa? E Ted estava lá, comendo um pedaço de pizza com sua gravata. Eu me lembro bem disso. Ele tinha a gravata jogada por cima do ombro. 1 minuto, vem cá, você tem que ouvir. Nossa. Nossa, é bom.
Eu gosto de nossa. Michelle Reiner, membro da Fundação Americana pela Nossa, é Igualdade bom. de Direitos. E então Ted olhou por cima de sua pizza e disse: ganhamos. Ambas, Sandy e eu, ficamos muito emocionadas. Foi o tipo de emoção que você só sente uma vez na vida. Foi incrível. Lembro que tanto Ted quanto David estavam chorando. Que tal se formos todos para uma sala? Aquela sala. Parabéns pela defesa. Foi a decisão mais ampla que poderíamos ter esperado. A Proposição 8 é inconstitucional. Ela viola a cláusula de proteção igualitária. Ela viola a cláusula da 14ª emenda. Esta foi a primeira decisão de um tribunal federal sobre os termos da Constituição Federal, que, obviamente, aplica-se a todos os 50 estados, de que a discriminação de casamento era inconstitucional. Euforia era um eufemismo de como todo mundo se sentiu. Nós tínhamos trabalhado tanto, tínhamos colocado nossos corações e almas neste caso. Nós estávamos flutuando. Boa noite. Notícias de última hora no que a América define como família e casamento. Ao derrubar a Proposição 8, o juiz Walker, um republicano eleito, declarou que, por conta da Califórnia não ter nenhum interesse em discriminar os gays e lésbicas, o tribunal conclui que a Proposição 8 é inconstitucional. O juiz afirma que sua decisão ainda não entrou em vigor, de modo que não haverá casamento gay na Califórnia ainda. Será pedido recurso para esse caso, sem dúvida. Então, os nossos adversários tomaram uma atitude desesperada e pediram uma ação rescisória. Os juízes devem aplicar a lei de uma forma que evite até mesmo a mera aparência de parcialidade. Assim, nenhuma pessoa razoável cairia no erro de acreditar que o juiz Walker, ao decidir que ele e seu parceiro podem agora receber uma licença de casamento em qualquer lugar do estado da Califórnia, parece ter julgado seu próprio caso. No momento em que o caso foi levado, o juiz era conhecido por ser gay e foi perguntado ao outro lado: vocês vão fazer questão do fato de que o juiz é gay? E eles disseram: não vamos fazer disso uma questão. As pessoas negras têm o direito de decidir sobre casos de direitos civis que envolvem raça. Ruth Bader Ginsburg foi defensora em toda a sua carreira dos direitos das mulheres. E ela foi para a Suprema Corte e tem lidado com casos envolvendo discriminação de gênero. O único curso de ação razoável continua a ser que o 9º Circuito mova uma ação rescisória na decisão do juiz Walker, para que o caso seja reavaliado por um juiz neutro. Isso foi muito ofensivo. A moção de ação rescisória foi finalmente rejeitada pelo novo chefe de justiça pela Corte de Apelação do 9º Circuito. E então podemos voltar ao mérito do caso e ao mérito do recurso para o 9º Circuito. 6 de dezembro de 2010. A principal razão pela qual o casamento existe em qualquer sociedade e em qualquer momento da história é que as relações sexuais entre homens e mulheres produzem crianças naturalmente. E basicamente eles estão dizendo agora que a Proposição 8 tem que ser promulgada. Porque a existência do casamento homossexual, de alguma forma, torna as crianças prematuramente ocupadas com questões de sexualidade. Isso é um absurdo. Se isso fosse uma justificação, também poderíamos justificar a proibição de histórias em quadrinhos, televisão, jogos de videogame e conversas com outras crianças. É um absurdo. E essa questão da legitimidade surgiu, e se os proponentes realmente tinham a legitimidade para estar lá? A fim de invocar a jurisdição deste tribunal, os recorrentes aqui devem ter sofrido uma lesão concreta e pessoal. E eles não sofreram. Se a lei da Califórnia não é especificamente uma autoridade para os proponentes, por que não deveríamos perguntar à Suprema Corte da Califórnia qual é a lei na Califórnia? Então, lá fomos nós para a Suprema Corte. 10 meses depois. O senhor chefe da Justiça e os juízes da Suprema Corte da Califórnia, ouvi. O direito de iniciativa é precioso para o povo. Resumos foram arquivados. Um argumento feito na Suprema Corte da Califórnia confirmou a posição dos proponentes. E depois voltou para a Corte de Apelações do 9º Circuito. 3 meses obrigado depois. a todos vocês pelo argumento fascinante. O tribunal está suspenso. Todo o processo foi um jogo de ligar e desligar. Você está esperando e em seguida não, depois espera, depois não espera. 7 de fevereiro de 2012. Los Angeles, Califórnia. Dia de decisão no 9º Circuito.
Aqui vamos nós. Já saiu, Tá disponível? Tá disponível? A proposição 8 teve um só efeito, tirar dos casais homossexuais a possibilidade de se casarem. Nada mais, nada menos. Não poderia ter sido um ato de avançar o interesse legítimo. Isso não serve pra nada, não tem nenhum efeito além de diminuir o status. Pessoal, é uma vitória. É uma vitória. A Corte de Apelações do Nono Circuito basicamente reconheceu que quando as pessoas tiveram o direito na Califórnia, isso não poderia ter sido tirado deles. A proposição 8 não serve pra nada, não tem nenhum efeito além de diminuir o status e dignidade dos gays e lésbicas da Califórnia e reclassificar oficialmente relacionamentos e famílias como inferiores aos dos casais heterossexuais. Isso é maravilhoso. Antes de arquivarmos este caso, ele realmente foi visto como uma questão liberal esquerdista, nem mesmo democrática. A maioria dos democratas, a maioria dos líderes deles, incluindo o nosso presidente, concordam com o nosso caso. Estou absolutamente confortável com o fato de que casais do mesmo sexo devem ter os mesmos direitos dos casais heterossexuais. Eu acho que casais do mesmo sexo devem poder se casar. Apoio dos americanos ao matrimônio homossexual. Eu nunca na minha vida vi uma mudança tão dramática nas pesquisas em um curto período de tempo e em uma questão importante sobre qualquer assunto. A reviravolta de um líder conservador sobre a questão do casamento gay. A senadora do Alasca, Lisa Murkowski, é agora a terceira senadora republicana que apoia o casamento gay, junto com os senadores Rob Portman, de Ohio, e Mark Kirk, de Illinois. Bem, desde o caso Perry, nós vencemos iniciativas eleitorais em Maine, Minnesota, Maryland, no estado de Washington. A legislação aprovou os projetos de lei de igualdade de casamento em Rhode Island, Delaware. Uma das coisas que me fizeram chegar a uma nova crença sobre toda a questão do casamento gay foi aprender um pouco e conhecer as pessoas. Se você só tem essa crença cravada que te separa das outras pessoas e você realmente não os vê, não vê as suas vidas, se você tem esse muro de doutrina ou crença, e é o que eu tinha, e que te afasta de se relacionar com as outras pessoas e tentar ver as suas vidas a partir do ponto de vista delas, isso atrofia você. Isso me atrofiou. Não é sempre que alguém diz alguma coisa e em seguida há uma explosão, mas houve uma grande explosão. Como minha visão sobre o casamento gay mudou. Quando eu falo sobre a animosidade anti-gay que está sendo conectada à oposição ao casamento gay, eu estou falando de algo que infectou a todos nós. Eu sempre amei o raciocínio de Solzhenitsyn. Ele disse, a linha que separa o bem e o mal não passa entre você e eu, mas no meio de todo o coração humano. É isso que eu penso. Os defensores da proposição 8 recorreram à Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 26 de março de 2013, nosso caso vai ser ouvido perante a Suprema Corte dos Estados Unidos. E faz 4 anos, desde que entramos com essa ação judicial. E agora estamos na última etapa. Nós podemos ver o final. Estamos esperando ainda porque eles não param de recorrer. Existem desafios e oportunidades. Os desafios são você pode perder e tudo permanecer o mesmo. E essas decisões dos tribunais de instâncias menores não importa, o que seria devastador. Ou você pode ganhar de uma forma muito decisiva e final. Eu estou cautelosamente otimista e preocupada. O Supremo Tribunal Federal concedeu certiorari em 2 casos. No nosso caso, desafiando a Proposição 8, e outro caso, desafiando a constitucionalidade da DOMA, a Lei de Defesa do Casamento, que era uma lei federal que limita benefícios federais que iriam para pessoas casadas, para casamentos definidos como sendo entre mulher e homem. Por isso, tivemos 2 casos chegando à Suprema Corte, que também ajudou a tornar este um grande evento com atenção global pública sobre a questão da igualdade no casamento. Eu estava planejando vir na segunda de manhã, então li reportagens que diziam que já haviam pessoas aqui. Então acabei vindo no sábado. Eu acho que esses casos têm potencial para serem marcantes. Este caso é muito importante para mim e eu sei que vai ser histórico, então eu queria estar no tribunal para ouvir. Gostaria apenas de dizer que, a partir da minha compreensão bíblica, a homossexualidade seria pecado, então eu acho que o Estado não deveria reconhecê-lo. Estou com minha parceira por 27 anos. Ela é professora, então não tem previdência social, mas se nós fôssemos casadas e héteros, ela teria minha previdência social, se algo acontecesse comigo. Eu tenho benefícios militares, eu sou uma aposentada militar. Ela não recebe nada. Eu vim de Mountain View, Califórnia. Eu dirigi para cá ontem à noite. E me sinto muito bem de estar aqui.
originalmente planejando dividir o debate entre Ted e eu, de forma como fizemos na Corte de Apelações. No entanto, esperamos conseguir que o procurador-geral viesse. Então, uma das coisas que eu disse desde o princípio foi que, se pudéssemos ter o procurador-geral presente, eu cederia meu tempo. O tempo em que eu usaria para argumentar. A Casa Branca entra na batalha. Eu achei que seria importante a administração estar aqui com a gente nessa questão. É sempre difícil se sentar lá e ver outra pessoa argumentando. Por outro lado, este é o ponto forte do Ted. Se tem alguém que me deixaria confortável sentado e ouvindo, esse alguém é Ted. Dizem que tudo que você tem de saber fazer é contar até 5. Então precisamos de 5 juízes, mas David Boies e eu nos comprometemos a tentar conquistar todos os juízes naquele tribunal. 26 de março de 2013. Olá, como vai? Oi, tudo bem? Como é que vai? Oi. Estou bem. Nervosa. Eu sei. Não tem como voltar atrás. Bichas são animais irracionais, segundo a Pedro 2:12. Não se deite com um homem como quem se deita com a mulher. Certo, vamos ficar juntos porque estamos em frente ao tribunal. E não estamos entre amigos. Fiquem perto. Não pode isso, não. Deus disse, é um homem e uma mulher. Tem que sair daí. Não, isso é uma baixaria. Já é hora do casamento igualitário. Vamos ouvir o argumento esta manhã no processo 12144, Hollingsworth versus Perry. Sr. Cooper? Obrigado, senhor chefe de justiça. E dada a permissão deste tribunal, o mais alto tribunal de Nova York, em um caso semelhante a este, comentou que até bem pouco tempo era uma verdade aceita por quase todos que já viveram. Em qualquer sociedade no qual o casamento existia. Sr. Cooper, temos questões de jurisdição em mérito aqui. Talvez fosse melhor se o senhor pudesse ir direto ao argumento. Eu ficaria feliz, senhor chefe de justiça. Sabíamos o tempo todo que nossa declaração era como uma bomba relógio para os defensores da Proposição 8. Eles não tinham sido prejudicados. Nenhum dos proponentes foi afetado pela Proposição 8, mas por uma questão legal, sabíamos que havia juízes na Suprema Corte que poderiam não concordar conosco, mas era provável que ficassem do nosso lado no argumento. E sabíamos que se ganhássemos no Supremo Tribunal, significaria que a Proposição 8 já era. Senhor Cooper, eu quero compreender seu argumento. Na leitura dos resumos, parece que seu principal argumento é que casais do mesmo sexo e do sexo oposto não estão em situação semelhante, porque os casais de sexo oposto podem procriar, casais do mesmo sexo não podem. E o principal interesse do Estado no casamento é na procriação. É isso mesmo? Está correto? Meritíssimo, esse é um impulso essencial de nossa posição, sim. Em que, precisamente, na visão do casamento como procriação de filhos, permitir que os casais homossexuais se casem diverge em relação aos casais estéreis de sexos diferentes que se casam. Quero dizer, há muitas pessoas que se casam que não podem ter filhos. A preocupação é que redefinir o casamento como uma instituição sem gênero vai cortar sua conexão permanente para seus fins de procriação tradicionais e históricos e vai reorientar
reorientar o propósito do casamento e a definição de casamento para longe da educação dos filhos e em direção às necessidades e desejos emocionais de adultos. Por outro lado, há uma lesão jurídica ou legal imediata que seria a voz dessas crianças. Há cerca de 40 mil crianças na Califórnia que vivem com pais do mesmo sexo. A voz das crianças é importante nesse caso, você não acha? Meritíssimo. Eu certamente não ia argumentar a importância dessa consideração. Fora do contexto do casamento, você pode pensar em qualquer outra base racional ou razão para um Estado usar a orientação sexual como um fator para negar benefícios aos homossexuais? Eu não posso, eu não tenho qualquer... Eu não tenho uma resposta para a pergunta. Senhor Olson? Obrigado, senhor chefe de justiça, e dada a permissão deste tribunal. A proposição 8 é uma medida que põe muro em volta da instituição do casamento, o que não é o direito da sociedade. É um direito que este tribunal, de novo e de novo e de novo, disse que é um direito pessoal. E é uma parte do direito de privacidade, de associação, de liberdade e de busca da felicidade. Estou curioso para saber quando é que se tornou inconstitucional excluir casais homossexuais do casamento. 1791? 1868, quando a 14ª emenda foi aprovada? Quando é que se tornou inconstitucional proibir casamentos interraciais? Quando é que se tornou inconstitucional matricular os filhos em escolas separadas? Pergunta fácil. Eu acho que para essa foi no momento em que a cláusula de proteção igualitária foi adotada. Isso é absolutamente verdadeiro, mas não responda a minha pergunta com uma pergunta. A linguagem que a Justiça Ginsburg utilizou no encerramento do caso VMI é uma coisa importante que ressoa comigo. A parte principal da história, na nossa Constituição, é a história da extensão dos direitos constitucionais para as pessoas, em vez de ignorá-las ou excluí-las. Obrigado, advogado. O caso foi apresentado. Descer a escada do Supremo Tribunal tirou meu fôlego. Se vocês nos perguntassem há 4 anos qual seria a sensação ou se estaríamos aqui hoje, eu não sei. Mas se vocês me pedissem para colocar a minha vida nas mãos de 2 pessoas, estas seriam Ted e David. O que aconteceu neste caso, o que aconteceu como resultado das pessoas nesta sala, já mudou o mundo. Mas ainda não acabamos. Não acabamos de forma alguma. Não poderíamos ter perdido este caso, mas Martin Luther King, eu ficava citando Martin Luther King ao longo do caminho. Batalhas de direitos civis são ganhas porque você batalha. Não porque você tem medo de perder. Os defensores da Proposição 8 não poderiam pensar em qualquer justificativa honrosa. Foi um reconhecimento de tirar o fôlego. Então, eu acho que foi um grande dia. Esperar de agora até junho vai ser difícil para todos nós. Mas o que estamos ansiosos para ver é o casamento de vocês. Três meses depois, Berkeley, Califórnia. Deixa eu ver. Ficou bom? Ficou um pouco longo. Está comprido? Está. Sim. O caso tem desempenhado um papel importante em nossas vidas através dos anos. Nunca pensei que seria assim. E tem desempenhado uma parte muito decisiva em nossa carreira colegial. É interessante se graduar. Mas olha só, é engraçado o quão perto da formatura estará a decisão do caso. Hora do show. É muita coisa para se lidar, mas também estou animado. Esperamos que será algo bom para as nossas mães. Quando eu sair de casa, espero que elas possam ter alguns recomeços também. Nós 2 estamos combinando com o carro. Parece que tudo isso aconteceu rápido demais. Não apenas o crescimento deles, mas o caso e como ele passou pelos tribunais. E agora a vida deles está mudando e eles irão começar uma nova vida. E temos que descobrir como continuar a vida que temos sem eles aqui o tempo inteiro, o que é uma grande mudança para nós. É um grande momento, belo, uma mas mistura agridoce, não Sim, é? Isso mesmo. 26 de junho de 2013. 2 mães fazem direito. Gays mormons pelo casamento igualitário. Aí vem eles. Aí vem eles. Doma é o primeiro caso. Temos o primeiro caso. Casados com orgulho.
Ok. Vamos entrar no ar, ok? Certo, George, eu estou esperando o parecer em si, mas os nossos excelentes colegas que estão lá dentro nos disseram que a defesa do ato do casamento, que a lei federal que definiu o casamento como a união entre um homem e uma mulher, negando todos os benefícios federais aos casais homossexuais, foi considerada inconstitucional. Obrigado, Ed Windsor, nossa heroína. Nós já temos a decisão. Peter, é com você. Ok, a Suprema Corte decidiu que não pode aceitar o desafio da Proposição 8 da Califórnia. Foi outra votação de 5 contra 4. Isto significa que o casamento homossexual é legal, mais uma vez, no estado da Califórnia. Acho que vejo Chad Griffin dos Direitos Humanos falando ao telefone e acredito que seja com o presidente Obama. Chad está logo ali. O presidente está na linha, do Força Aérea 1. Pode falar. Olá, senhor presidente. Aqui fala Chris Perry. E Sandy Steer, e muito obrigada pelo seu apoio. Vocês devem estar muito orgulhosos por hoje e, através de sua coragem, estão ajudando muitas pessoas de todos os lugares. Obrigado, senhor presidente. Espero que vocês tenham uma grande celebração. E obrigado por sua liderança. O senhor está convidado para o casamento. 2 dias depois, Los O Angeles, que nós descobrimos é que o 9º circuito está reunido hoje. Nós não saberemos até às 3 o que eles vão decidir, então queremos nos preparar para qualquer coisa vocês estarem lá. Henrique vai nos encontrar lá, então teremos um advogado com a gente para garantir. E então vamos avançar daí. Os casamentos se tornarão legais e vamos ter a licença de vocês. Vamos para a Câmara Municipal, onde o prefeito vai casar vocês. Tudo bem. Com um monte de câmeras. Secretaria Municipal de Los Angeles. Prefeitura de São Francisco, Califórnia. Será emitido às 3, sim, o Estado, o 9º circuito. Ok, se isso acontecer hoje, não vai ser nesse segundo, não é? Sim, porque queremos que vocês sejam as primeiras e, na verdade, qualquer pessoa pode se casar. Como essas pessoas, por exemplo, casando bem agora. Exatamente, isso. Isso não é estranho, de forma alguma. Bom, a ordem foi emitida, mas ainda não sabemos o que diz. Estamos tentando descobrir. Ok. Podemos ver a prefeitura daqui, Bruce. Certo, entendido. O que ele disse? Tudo certo. Chegou a hora. Certo agora.